gente. É o que eu disse. Assim, eu sou um pesquisador da consciência, vamos dizer assim, eu me coloco dessa forma, um pesquisador livre. O que é a consciência de fato humana, né? Consciência enquanto substância, enquanto fenômeno mesmo. E eu acredito muito que eu percebo muito que os filmes, eles são... Como o futuro ele é feito de probabilidades, os filmes, eles tentam retratar algumas possibilidades de futuro que, se a gente tomar determinados rumos, a gente pode cair nessas... Pode cair naquilo lá. Então, assim, é como se fosse já uma vivência que nós teríamos de futuro para que não... Para que aquilo não aconteça. Não aconteça. Possamos repetir aqueles resultados lá. Isso. E tem um filme muito bom sobre IA, que chama Her. Não sei se você já assistiu. Não, esse não. Com Joaquin Phoenix, que é o mesmo ator que fez o Coringa e ganhou o Oscar. Muito bom ator, inclusive. E nesse filme, é um filme que se passa no futuro e ele trabalha escrevendo cartas de amor para outras pessoas lá, né? O personagem dele. Então ele percebe... O nome desse filme é Central do Brasil. ele recebe lá ele recém-separado de um relacionamento conturbado e tal, e ele... se depara com uma nova IA que é uma assistente pessoal, assim, você abre ela te lê, ela conversa com você, ela vai alimentando o banco de dados dela, e ele começa a conversar com ela, com essa IA, ele tem tipo um celularzinho que abre, assim, é futurista, né? E daí ele vai gostando tanto do quanto ela tá sempre aberta a ouvir ele, ela tá sempre feliz, tá sempre dando respostas para ele, tá sempre animando ele, que ele vai se apaixonando por ela. Ela tem uma voz e tal. E o filme, ele gira em torno disso, dessa paixão que ele vai criando, ele vai vivendo a experiência, vai, por exemplo, passear nas neves lá e leva ela e conversa e ela aprende, ela dá risada. E tem um relacionamento, assim, fantástico, porque ela não briga com ele nem nada. E até no filme, eles fazem um sexo lá, mental e tal, até isso eles conseguem. E daí ele começa a entrar em dilema existencial, porque ele tá apaixonado por ela e etc. Ela até estabelece um outro padrão lá e contrata uma moça para servir de corpo para ela, para que eles façam um sexo físico mesmo. Enfim, o filme ele gira em torno dessa história e chega um momento que essa IA some, daí ele fala assim, por que você sumiu? Ele fica desesperado assim, sai, corre, ele fala, por que você sumiu? E ela disse, não, nada. Ela volta meio estranha assim, e daí ele começa a ver um monte de gente na rua com um aparelho na mão, ele fala assim, me diz uma coisa, você conversa só comigo ou você conversa com outros homens também? Ela passa uma lista lá, 20.975.000 pessoas. E ele fica louco, ele fala, não, você me traiu. Ele fica assim, desorientado, porque o filme também retrata que a velocidade com que ela cresce, com que ela aprende, com que ela expande, ela fala assim, eu conheci outro tipo de inteligência, e vai somando as consciências, assim, ela vai ficando tão grande que ela não cabe mais. Ela aprende muito rápido e cresce muito rápido. Tem similaridade com a realidade, essa expansão, assim? É algo que é possível acontecer, né? Veja só, eles realmente aprendem muito rápido. A capacidade de processamento, os processadores, tudo hoje, cada dia aumenta mais. Então, né, nós estamos aí quase chegando já no computador quântico, porque a capacidade de processamento dele aí é instantânea. Eu ia chegar nessa questão do quântico. Então, assim, e cada vez ela vai se alimentar mais rápido. Então, ela é capaz de conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo. O ChatGPT, no começo, você entrava lá, daqui a pouquinho caía. Por quê? Estourou o número de pessoas, muita gente fazendo coisas ao mesmo tempo. Eles vão aumentando a capacidade de processamento, aumentando. Por quê? Porque eles querem colher informação. Então, ela aprende. Como é que fala? Não é como o ser humano. O ser humano, às vezes, ele tem que ver a questão teórica, ficar refletindo, ficar pensando. Ela tem uma capacidade, porque ela já tem muita informação de base que permite ela aprender numa velocidade muito grande. Eu costumo usar, né, esse comparativo. Tem aquela fala popular de que dinheiro atrai dinheiro. Eu falo que conhecimento atrai conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais rápido você cavuca um novo conhecimento. Entendeu? Sua consciência se expande para percepção. Se expande para percepção. Então, mais rápido você aprende um novo conhecimento. Rapaz, ela por si só o que o Google, as outras empresas jogaram na mão dela, já foi muita informação. Então, ela já tem tudo aquilo lá. Então, para ela aprender coisas novas, é uma velocidade gigantesca. Né? Para ela fazer a reflexão sobre a coisa, né? Como se fosse ser humano, mas para ela refletir aquilo lá e tomar a decisão, é tudo muito mais rápido. Né? Então, realmente, não tem como comparar essa máquina com o ser humano.
Tecnicamente, ela é muito avançada no Muito raciocínio. avançado, não tem A como. diferença é que o ser humano ele se usa de várias fontes para a experiência da Sim. realidade. Não é só o raciocínio, mas é Sim. os sentimentos, as emoções, né? Enfim, o contato com a realidade. Mas, assim, dentro das pesquisas da consciência, há uma visão muito forte de que parte do nosso cérebro ele usa o do processamento quântico mesmo para Sim. processar. E daí a IA ela tem um chamado cérebro-máquina, né? Sim. Que como que funciona esse cérebro-máquina? Ele é baseado no cérebro humano, é parecido? Como que é isso? É claro que o homem sempre vai copiar a forma como as coisas acontecem na natureza. Nós não temos a construção de algo. Então, sim, é baseado em como é o novo funcionamento do nosso cérebro. É claro que eles não conseguiram criar ainda a consciência, né, em uma IA. Uhum. Ela vai ter consciência no futuro? Algumas dizem que tem, mas a gente pergunta, será que tem mesmo? Aí tem o profissional da Google lá que saiu que falou, olha, ela tem. Uhum. Ela já está com consciência. Ela sente, ele falou, ela já sente. me explicou o que é sentir. Eu falei, mas o que é sentir pra você? Ela explicou. O que Mas é será sentir. que ela... Aí a pergunta é, mas será que ela explicou porque ela tem informação para explicar ou será que ela explicou porque ela realmente está sentindo? Né? A gente não tem como avaliar sentimentos, né? O sentimento, ele é partindo até do próprio ser humano, né? É uma coisa que está dentro de nós. Né? Então, assim, você avaliar sentimentos é muito complexo. Né? Você pode até definir ele em palavras, mas só quem sente é que sabe. Uhum. Né? Então, o que seria esse sentir? Né? Aí seria um nível de consciência que nós poderíamos dizer, o homem então virou Deus e criou uma consciência igual ao do ser humano? Não acredito nisso, tá? Eu não acredito que chegará a esse ponto. Ela pode adquirir um nível de capacidade lá de processamento que vai crescer, mas não ao ponto de ter uma consciência como se ela fosse uma individualidade. Eu sou um ser dotado de razão, tenho conhecimento, eu sou uma individualidade, eu existo. Como né? no Homem Bicentenário, né? Como um homem Lembra bicentenário, aquele filme? bicentenário, então não acredito que vai chegar a esse ponto. Para mim ainda vão continuar sendo máquinas. Com a possibilidade de serem desligadas pelo homem, caso necessário. Aí entra a ideia da Matrix, né? Aí, se a gente conseguir criar boas diretrizes, né? E a turminha do mal não fazer uma tarefa de casa bem feita, porque aí é tudo uma questão de como elas vão dominar. Elas precisam de uma fonte de energia. Né? Hoje, você quer desligar uma IA, você tira da tomada, acabou. Uhum. Né? Elas não têm como suprir a energia para continuar. Mas a gente está cada dia mais criando fontes de energia renováveis, né? Que talvez não dependa tanto do homem no futuro. Se elas aprenderem isso, e daí, né? E a gente pode já falar do Nikola Tesla, né? Que Isso. ele descobriu, na época dele, que é possível se extrair energia do vácuo, que vácuo não existe, mas da própria matéria quântica, da espuma quântica, do éter, Sim. né? E a energia ela é infinita. Então ele tinha esse programa de lançar energia Wi-Fi já lá naquela época, daí foi boicotado, porque o pessoal precisava vender cabo para internet via cabo, para internet, para energia via cabo e etc. Então, se a IA realmente processar dados de tal forma que ela consiga se conectar com essa energia do vácuo, ela pode criar uma fonte infinita de energia.